A gente continua com uma campanha por uma Londrina mais limpa. Hoje nós vamos mostrar um bom exemplo. Um professor que merece nota 10 como cidadão. Ele faz tudo o que pode para dar destinação correta, corretíssima ao lixo. E mostra pra gente que fazer o certo não é difícil. Na casa do professor Fábio, separar o lixo é tão habitual quanto lavar uma louça. Restos de comida vão para um lado, embalagens recicláveis para outro. O óleo ele guarda em uma garrafa PET e depois leva para um dos vários supermercados que coletam esse tipo de material. Aqui só não dá para aproveitar mesmo o lixo do banheiro. E é só o que sobra para os coletores levarem. Um saquinho por semana sai daqui de casa. Eu sempre tive interesse, né, em estar tratando o lixo e diminuindo esse resíduo que nós produzimos. Ele conseguiu isso não apenas separando, mas reaproveitando. Há 2 anos, o Fábio joga tudo que é orgânico nesta composteira, instalada nos fundos da casa dele. Aqui é basicamente o lixo que sai da cozinha, resto de comida e um pouco da varreção do quintal que eu coloco. Tem resto de osso aqui no meio, tudo eu coloco, resto de fruta, arroz, feijão, macarrão que sobra, casca de fruta, tudo eu coloco aqui. A própria estrutura de madeira é resultado de reaproveitamento. Estava reformando aqui a casa, arranquei uma porta, ia jogar fora, falei, vou aproveitar ela, né? Cortei, usei os pedaços como pé, laterais aqui, peguei umas tabuinhas de forro para completar aqui que tinha faltado. Esses furos na parte de baixo servem para escoar a água. O ar se encarrega de acelerar o processo de decomposição. O cheirinho é bem pouquinho e os insetos também muito pouco, não atrapalham em nada, não. A matéria orgânica vai ficando com aspecto de terra e dá um ótimo adubo. É só ver como estão bonitas as plantas do professor. Estou reaproveitando o lixo, transformando o lixo em adubo, em verde, em natureza, né? Parabéns ao Fábio, mesmo não tendo uma composteira em casa ou no apartamento, né? A gente também pode fazer a nossa parte. O primeiro passo é separar direitinho o lixo dentro de casa. O orgânico, acho que ninguém tem dúvida, né? São os restos de alimento que vão mesmo para o aterro. O problema é identificar o rejeito, que é o que não se pode reaproveitar. E, finalmente, o material que vai para a reciclagem. Muita gente ainda tem dúvidas de como fazer essa separação. Então, a gente pediu ajuda a outro professor para explicar como e por que é importante fazer a separação no capricho. Separar o lixo é coisa séria. Em busca de uma resposta definitiva, nós viemos até ao laboratório de saneamento da Universidade Estadual de Londrina. Vamos conversar com o professor Fernando Fernandes. Tudo bem, professor? Tudo bem. Antes do senhor explicar para a gente o que pode ir para a cooperativa para reciclar ou não, qual a importância mesmo de separar esse lixo? Tem 3 grandes objetivos, que são todos eles importantes. O primeiro é que quando você recicla um material como o vidro, os metais, os plásticos, você, nesse material reciclado, ele consome de 80% a 90% a menos de água e de energia para ser produzido, além de não necessitar da matéria-prima original. Árvores, no caso do papel, petróleo, no caso do plástico, e os minerais, no caso dos metais e do vidro. O segundo ponto muito importante é a questão social, porque você, permitindo a reciclagem, você está ajudando pessoas a melhorarem de vida, pessoas que dependem desse trabalho para sobreviver. E o último, que também é muito importante, é que esse material reciclável, ele corresponde ao grande volume que vai tirar a vida útil do aterro. Ele é responsável pela parte mais volumosa. Então, quanto menos material reciclável for para o aterro, maior vai ser a vida útil dele. Muita gente ainda tem dúvidas do que pode colocar ali no saco verde, o que não pode. Aqui a gente tem uma série de materiais, né? Explica pra gente aqui o que a gente com certeza pode colocar. Já a maioria das donas de casa, do pessoal já sabe, né? A maioria desses materiais pode ser reciclável. O papel e o papelão, por exemplo, todos são recicláveis, e o cuidado seria não deixar que eles fiquem molhados. O material para reciclagem, quanto mais limpo e seco ele estiver, melhor. Caixas, de modo geral, você pode abrir a caixa para que você possa ocupar um volume menor, por exemplo. Todo papel sujo, seja ele guardanapo, papel higiênico, fraldas, absorventes, enfim, todo o material que não está limpo, então é melhor que ele seja encaminhado para o aterro sanitário. Alguns materiais, por exemplo, como garrafa PET, você, primeiro, esgote bem o conteúdo, né, e separe a tampa. Não coloque a tampa na garrafa, porque são 2 plásticos diferentes. Então, coloque os 2 para reciclagem, mas não a tampa presa no bocal.
Alguns materiais, como o isopor, até há pouco tempo atrás não eram reciclados. Atualmente já existem técnicas para isso. Mas o grande cuidado é que esse material esteja limpo. Ele não pode estar sujo de gordura ou de, por exemplo, sangue, quando uma embalagem dessa é usada para carne e assim por diante. Se eles estiverem nessa condição, então eles vão para o rejeito, porque daí eles vão para o aterro sanitário, né? Embalagens desse tipo, por exemplo, de detergente ou de shampoo, você pode, quando terminar a embalagem, colocar um pouquinho da água dentro, você vai usar melhor o seu dinheiro, porque vai usar o produto até o fim e vai produzir uma embalagem limpinha. Para os recicladores, quanto mais limpo esse material estiver e mais seco, melhor é o trabalho dele e mais caro ele vai poder vender. O grande cuidado aí é usar uma quantidade pequena de água. Por exemplo, se isso aqui fosse uma garrafa de refrigerante, eu usaria uma quantidade de água desse jeito. E depois fazer o que os agricultores fazem, que é a tríplice lavagem. Então você, usando essa água, fazendo essa operação 3 vezes, e depois, se possível, deixando esse material secar, então você tem um reciclado de excelente qualidade, né? Da mesma forma, uma latinha de massa de tomate ou aquelas embalagens de longa vida, quando a pessoa está preparando o prato, coloca um pouquinho de água e usa no próprio prato. Então você vai estar produzindo uma embalagem limpa. Você pega um saquinho e coloca todos os recicláveis juntos. Não coloque, tipo, vários recicláveis num saquinho único e depois coloque no saco grande, porque depois eles vão ter que abrir o pequeno. Então, quanto mais soltos eles ficarem no saco grande, mais fácil é a operação dos recicladores depois. Professor Fernando Fernandes, muito obrigada pelas dicas, elas são bastante valiosas. Parece complicado, mas não é não. A gente só tem que mudar um pouquinho os nossos hábitos em casa para conseguir aí reciclar a maior parte dos produtos que a gente usa no dia a dia.